Bom, boa noite a todos. Estamos falando da ABRAP, Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos a nossa convidada, Maria Clara, que vai expor para nós como é que foi o processo de nascimento do livro As Amigas de Ismael, né? E depois a Maria Clara vai falar um pouco do conteúdo do livro, e, enfim, ela vai usar da intuição dela e passar para nós os conhecimentos preciosos que ela tem. Com você, Maria Clara. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Um prazer. Eu quero agradecer profundamente a Edna essa oportunidade. Nesses tempos tão difíceis, né? A tecnologia está sendo muito bem usada, né? Então, a gente está observando como que as casas, instituições estão se organizando online para não deixar a peteca cair, né? Até porque é um momento que todo mundo precisa, né? Nunca as casas, não só as casas espíritas, mas, né, as instituições religiosas são necessárias, né? Porque a gente, pela nossa fé, né, naquilo que a gente acredita, que a gente está se fortalecendo, né? E buscando, né, explicações, né? Apesar de que a gente sempre tem... A gente quer toda explicação pela razão, né? Muitas vezes a própria razão não dá conta de explicar muita coisa, né? Enfim. Então, eu fiquei muito satisfeita e fiquei mais feliz ainda quando a Edna me falou, opa, tudo bem? Ok, Maria Clara, tá ok. Pode continuar. Tá? Então, eu fiquei mais satisfeita ainda pelo tipo do convite, né? A Edna ter me convidado para falar como escritora, né? Porque, na verdade, o pessoal me conhece muito mais, né? Lógico, pela minha vida profissional, que eu sou professora há mais de 40 anos, né? E na doutrina espírita também eu tive muitas funções, né? Como monitora do ERG, enfim, sempre na fala, né? E poucas pessoas, acho que conhecem esse meu outro lado, né? E que é um lado que desde sempre existiu, né? Eu sou uma pessoa que desde muito pequena escrevo muito. E então falar sobre esse processo de criação, falar sobre a minha vida como escritora é uma chance de me mostrar quem realmente eu sou, né? E que pouca gente conhece, né? A vida vai levando a gente numa situação e que aí fica difícil, né? Agora também não dá para me negar os 45 anos que eu dei aula, né? Eu sou professora, não tem jeito, né? Mas esse lado agora, ainda mais agora na pandemia, né? Ele tá crescendo mais. Então, como eu disse para vocês, eu sempre escrevi, sempre. Eu aprendi a ler muito rápido, muito cedo, antes da escola. Eu tive uma tia que assim, teve uma figura muito importante na minha vida, né? Desde pequena. Porque a minha primeira infância, até os 2, 3 anos, eu vivi muito só. Porque nós morávamos na fazenda, né? E era meu pai, minha mãe e meu irmão, né? E meu pai ia para o campo, né? Então eu não tinha muita motivação, assim, visual, né? Que hoje as crianças têm, né? E aí nós mudamos para o Rio, e minha mãe conta que foi um impacto muito grande. Oi. Fala um pouquinho mais alto, por favor, tá? Ah, tá. Obrigada. Tá tudo bem. Então, aí nós fomos para o Rio, né? E até a minha mãe conta que eu tive uma crise, assim, não podia
tinha que ficar só num quarto fechado, não gostava de ouvir gente, pessoas e tal. Mas, enfim, essa minha tia era uma senhora, era solteira, ela lia muito para mim. Ela lia muito para mim. E ela lia mostrando as palavras. Tá, 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 tá. E eu associei e li antes de ir para a escola. Eu já fui, antes era primeiro ano A, B e C, eu já entrei no C porque eu já sabia ler. E ela contava muita história para mim. Os livros que ela contava eram um livro de histórias. E ela contava, inventava, né, a história dela, né? Eu também, né, acho que falo no livro. E então, essa coisa de contar histórias sempre foi muito forte. Né? Então, eu escrevia, eu lembro desde pequena, né? Eu escrevia as peças de teatro, eu que escrevia, né? Não gostava de representar a história de alguém, né? Mas, enfim. Então, eu escrevia as histórias, eu escrevia muita poesia, né? E da minha vida profissional, em todos os lugares que eu passei, por exemplo... Ai, travou. Oi? Não, tá normal aqui. Tá normal? Tudo bem? Tá Em normal. todos os lugares que eu passei, né? Por exemplo, no Colégio das Irmãs, eu montei um jornal, né? Quando eu fui para o Normal, aqui em Murtinho, eu montei um jornal também, mantinha um jornal, né? Na faculdade, nós montamos também um jornal no DCE, 8 de maio, e também... Então, sempre. No movimento espírita, eu também escrevia. Logo que a federação foi fundada, né, em 79, tinha uma revista espírita, vocês procuraram, e sempre eu punha texto lá, sempre escrevi lá. Só que era muito assim, interessante, porque quando eu também desenvolvi a minha mediunidade, aos 17 anos, ficou uma coisa meio confusa, sabe? Tipo assim, era eu que escrevia? Ou eram os espíritos? Tem uma situação que é muito interessante, nós estamos em poucas pessoas, não sei se eu falaria isso num grande público, que chamava a atenção do pessoal espírita. Eu escrevia muito, e meu avô paterno, ele gostava muito de organizar os escritos. Ele guardava as poesias, e ele, apesar de não ter estudado, né, oficialmente, acho que eu só fiz até o 4º ano primário, mas ele era muito bem relacionado, né? Ele era padrinho do Manuel de Barros. E ele mandava minhas coisas para o Manuel de Barros. E o Manuel de Barros falou, não, eu quero conhecer. Né? E um dia ele foi na casa do meu avô, eu cheguei, fui convidada, dei uma volta, mas que coisa não estava, um assunto estava meio rolando, e fui embora. E aí o Manuel de Barros perguntou para o meu avô, mas e a Maria Clara não vai vir? Não, a Maria Clara é essa menina que saiu daqui. Mas como que essa menina? Estou esperando uma mulher de 30 anos, pelos textos que ela escreve. Né? Então, esse é um fato que sempre me deixou assim, era eu que escrevia ou eram os espíritos? Né? Então, quando foi para escrever esse livro, eu falei assim, bom, eu vou escrever. Né? Então, o livro não é um livro psicografado, sabe? Apesar de eu ter escrito muita coisa psicograficamente, né, mas as coisas que eu escrevo são minhas também. Né? Eu sei distinguir. O estilo é muito diferente. Então, eu falei, não, eu tenho alguns livros infantis que eu já tinha escrito, né? E eu resolvi, então, escrever o livro Amigas de Ismael. Por quê? O que me deu uma inspiração para escrever esse livro? Né? Pelo nome, né? Ismael, né? O centro.
O Centro Ismael, ele, uns 16, 17 anos, quase 20, ele passou por uma crise muito grande. Estava para fechar o centro. Quem era presidente naquela época, quem é mais antiga aí vai lembrar, era Lourdes Andrecoves. Lourdes Andrecoves tinha me conhecido no Discípulo Jesus. Eu Pessoal, fecha o fone, tem fone aberto. Ela foi do Discípulo de Jesus, eu não conhecia, ela conhecia minha avó, conhecia a família toda, e ela foi do Sheila também. E tinha ido do Ismael, eu sei que ela me ligou. Então, Maria Clara, nós estamos em poucas pessoas, eu vou deixar o Ismael, eu estou procurando uma presidente. Eu falei, mas, Lourdes, não tem condição, né? Eu não frequento, nunca pisei no Ismael, não tem condição de eu ser presidente. Como que eu vou ser presidente? Aí ela ligou para Maria Ângela, ligou para Maria Túlia, enfim, Maria Ângela e Maria Túlia assumiram a presidência, né? E aí me chamaram, lógico, me chamaram para estudo, não, me chamaram primeiro para um trabalho, não, era um trabalho de estudo sistematizado. Maria Ângela, Maria Clara, tem um pessoal, a Maria Ângela tinha ido para a Uniderp nessa época, ainda estava na Alcereria. Tem um pessoal, uns professores da Uniderp que estão querendo fazer um estudo sistematizado. Você topa? Eu estou querendo abrir no domingo. Falei, beleza, porque domingo não tem compromisso, os padres não colocam nada no domingo. Né? E eu sempre estava, né, quando a minha vida profissional, muito ligada aos padres, eu achava meio complicado, né? Representar os padres e representar também o espiritismo era meio complicado, né? Então, eu falei, não, tudo bem, domingo. Bom, resumindo a história, montou o grupo não foi para frente, porque os professores não apareceram, só estava eu lá dando aula, não tinha ninguém. Aí a Maria falou, Maria Clara, tem uma pessoa aí que é médium, ela é psicografa, mas está meio desajustada. Então, vamos montar uma reunião mediúnica no domingo para essa pessoa? Vamos. No domingo, para mim, era ótimo, porque não tinha problema. Resumindo, não foi para frente a reunião mediúnica, porque a pessoa foi uma vez, duas, não foi mais. Enfim. Bom, resumindo, teve um grande cisma lá no Ismael, né? E eu tive que assumir a presidência. Tive não, fui convidada, e fui convidada justamente numa época que eu me aposentei. Eu não tinha nem como falar, não vou ser presidente, porque não tinha, eu estava aposentado. E aí eu assumi. Aí, quando eu estava como presidente, um belo dia, apareceu um senhor lá. E me deu, falou assim, olha, eu vim, a senhora que é presidente, como é que estou na presidente? Olha, eu estou aqui com o primeiro estatuto do Ismael. Era uma coisa amarelinha, sabe? Ok. E meu pai foi da presidência. Aí ele começou a contar a história dele, que está relatada no livro. E eu falei, eu vou escrever um livro sobre a história do Ismael, né? Que eu já tenho, né? O início da história. Só que ficou muito difícil, sabe? Não conseguia achar os presidentes e tudo. E aí os espíritos começaram a dizer, não, Ana Clara, não é por aí, não. Quer dizer, não é um livro psicografado, mas, né, tem muita inspiração, né? Falaram, não é por aí, não. Você não vai conseguir, houve muito, você vai estar mexendo num campo de energia muito negativo, né? As pessoas que eram, depois brigaram, não queriam mais ser, enfim, isso muito, porque o Centro Espírita Ismael é o terceiro centro de Campo Grande, né? 49. E aí, então, eu falei, não, mas eu estou com esse material aqui tão bacana, né? A história
essa pessoa, da dona Maria Celedônia. Não, desculpa. Maria Macedônia. Macedônia. Ela era uma médium em Campo Grande, famosa, uma médium de cura. Uma médium de cura. E esse senhor que levou o material para mim foi curado por ela. E eu conto, sabe? Ele tava, os pais já tinham perdido um irmão mais velho, não sabiam de quê, e os mesmos sintomas apareceram nele. E alguém indicou essa Maria Macedônia, e ela curou o menino, né? E a partir disso, os pais desse senhor entrou para o espiritismo, e aí eu conto toda a história. Mas estava faltando, né? Tava pouco, estava uma coisa... Né? Eu precisava de algum outro material, né? Então, aí eu resolvi trabalhar histórias minhas, né? Numa visão espírita. Né? Então, o livro ele não é nenhuma grande teoria espírita. Tá? Ele é um livro para uma pessoa que quer conhecer o espiritismo. Né? Porque ele vai contando histórias e eu vou explicando dentro da doutrina espírita o que isso significa. Né? Então, primeiro eu falei, como é que eu cheguei a Ismael? Como é que eu cheguei a Ismael? Aí eu lembrei, né, que, na verdade, minha relação com Ismael é muito antiga, com o anjo Ismael. Né? O anjo Ismael. Por quê? Porque a minha avó paterna, mulher daquele avô que gostava muito das minhas escritas, ela era espírita, muitos anos. Né? E eles eram de Corumbá, meu avô foi até interventor em Corumbá na época dos lugares. E mesmo antes dela ser a primeira-dama, e com a primeira-dama isso ficou mais claro, ela fez muita caridade. Muita. Então, tem pessoas que falam, sua avó foi uma mãe para mim, porque ela levava a pessoa para casa, cuidava, sabe? Enfim, né? Maria Maciel, como uma das pessoas, Dona Luz, da Dona Alfredo, que é muito conhecida na época, enfim. Então, eu resolvi, e ela, a minha avó, ela... Um pouquinho mais alto, tá, Maria Clara? Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto o tom. Tá. Ela, a minha avó, ela fundou uma instituição em Corumbá, Renata conhece, que é o Lar Ismael. Até hoje existe. Com outra, né, com uma outra vertente, mas, enfim, ela montou essa instituição para tirar as meninas da prostituição. Então, ela levava, aí era tipo um internato, né? Elas ficavam lá, aprendiam corte, costura, tanta coisa, né? Enfim. Né? E eu lembro da minha avó que sempre falava do anjo Ismael, sabe? Ela até antes ela tinha uma oração do Ismael, e sempre ela rezava. Então, eu já tinha essa ligação com o anjo Ismael. Então, eu falei, eu vou falar da minha avó. Vou contar a história da minha avó. Mas aí eu vou puxar, né? Qual é a base da doutrina, né? Que se relaciona, que se caracteriza, que representava a minha avó. É a caridade. Né? Então, eu faço toda uma teorização sobre caridade, o que é, né? Como que a doutrina espírita vê a caridade, né? Que que a gente fala a irmã caridade, né? Aí depois eu conto a história, então, da Maria Macedônia. A minha avó chamava Maria Celedônia. Olha só. E essa fundadora chamava Maria Macedônia. Olha que interessante. E eu achei muito interessante a história da dona Macedônia, Maria Macedônia, porque, né, ela receitava homeopatia. Além do passe de cura, ela receitava homeopatia. E o Centro Espírita de Ismael, né, quando nós fomos para lá, nós, né, implantamos neoterapia floral.
lá. Quer dizer, eu acho que tinha muita relação com a fundadora, né? Parecia que estava sendo assim, um resgate, né? Nós, da nova geração, resgatando a fundadora do Centro através, né? O que eu lembro muito bem, quando a gente foi montar a prestação de serviços florais, os espíritos orientaram que não mexesse, porque a homeopatia, ela agora já é uma especialidade. Né? Tem médico para isso, que os espíritos não queriam confusão. Né? Então, eles iam para uma área que era terapeuta, né? Na verdade, o Bach, ele fala que você que deve se curar, né? Na verdade, a terapia floral, né? Na sua essência, não requer um terapeuta. Tá? Sempre falou que não é você. Como nós temos dificuldade de nos conhecermos, né? A gente, então, procura uma terapeuta floral para dar... Mas, na verdade, não há uma necessidade. Né? Então, eu fiquei muito feliz. Aí eu falei, bom, então, se a minha avó, né, que me mostrou Ismael, era caridade, a dona Macedônia é mediunidade. E no livro, a gente tem todo esse capítulo sobre a Macedônia, tudo, no sentido de resgatar, né, a mediunidade de cura. Porque hoje há muita discussão em cima disso. Né? Há alguns anos, logo que nós estávamos no centro, que começamos com o trabalho eleitoral, eu ouvi, lá no centro Casa de Sheila, uma representante da federação, uma médica, que falou que agora não precisa mais mediunidade de cura. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, então não precisa de mediunidade de cura, não precisava de mediunidade de psicografia, porque o que nós temos já dá para não sei quantos séculos de estudo, isso é verdade. No fim, não precisava de médium nenhum, você está entendendo? Também, de psicofonia também não precisa, porque os espíritos, eles estão, né? Enfim. Eu falei, não é possível. Né? Doutrina espírita sem mediunidade é você pegar o maior tratado de mediunidade e jogar no lixo. Isso que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Então, esse capítulo, eu resgato muito isso, né? Está lá, quer dizer, não é nada contra Allan Kardec. Né? Allan Kardec coloca mediunidade de cura, né? Que não é só... A cura é um passe. Quando você dá um passe, você está promovendo uma cura espiritual, e que, na verdade, a cura material, a primeira tem que aparecer da cura espiritual. Você cura seu espírito, você curar seu corpo, mais ou menos assim, né? E fala da mediunidade de receituário. Está lá no livro dos médiuns. Né? Então, o centro espírita não estava fazendo nada além, ou inventando coisa que a Allan Kardec colocou. Então, na verdade, foi mais assim um capítulo para desmistificar, né? Porque o pessoal caía de pau, né? Nossa Senhora. Nós ouvimos uma coisa... E nesse processo de mudança dos centros, em Israel, que nós implantamos no floral, uma pessoa muito importante que nós tivemos foi a Ana Maria, uma amiga minha, já conhecia há um tempo, ela foi minha colega de estudo sistematizado lá no discípulo. E ela, quando soube, falou, não, estou lá, Maria Clara, estou lá. E ela que organizou, ela era farmacêutica, tinha mestrado, era professora da universidade. E aí eu resolvi fazer um capítulo sobre a Ana. Né? E a Ana, a característica da Ana era a intelectualidade, ela era muito rigorosa cientificamente. Né? No estudo sistematizado, a gente tinha mais ou menos uma divisão meio que informal, mas clássica. Quando era muito científico, era a Ana que dava. Né? Ou era a Ana, ou era a Janete, ou era a Ângela.
E quando era parte sociológica, né, de história, era eu e Maria Ângela. A gente tinha mais ou menos um acordo assim. Então, a Ana era uma pessoa muito rigorosa, né, na intelectualidade. Então, eu organizei, que é um outro capítulo, que é a irmã intelectualidade. Então, nós tínhamos 3 irmãs, amigas, né, de Ismael. A primeira amiga era a amiga Caridade, que eu representei pela minha avó. E contei toda a história, né, a formação do centro, lá de Ismael. A segunda amiga, que era a fundadora do centro, Maria Macedônia, que era a amiga, a irmã, amiga mediunidade. E a terceira amiga é a amiga intelectualidade, né, por conta da Ana Maria. Né? Então, o livro ele tem esses 3 tripés. Né? E, como eu já disse, ele vai contando histórias, né? E eu vou, digamos, fundamentando com citações, né? Livro dos médiuns, livro dos espíritos, evangelho, tudo dentro da doutrina. Né? Mas aí eu precisava, né, dar uma forma, dar uma ajeitada, porque estavam as coisas meio soltas. Né? Então, eu tenho eu faço a apresentação muito simples e faço uma dedicatória, que foi uma coisa que aconteceu realmente comigo, com Chico Xavier. Eu conto nesse livro. E isso que me diz assim, que me dá segurança de dizer, não, as coisas são minhas, eu que escrevo. Há muitos anos atrás, esse 72, mais ou menos, Chico Xavier recebeu o título de cidadão campograndense. E ficou naquela expectativa do Chico vir, do Chico não vir, não vem. Ele tinha muito medo de avião, né? Ele andava de avião, tinha muito medo de avião. E acabou não vindo. E passou um tempo e eu tive um sonho com ele. Eu sonhei que disse que ele tinha vindo receber o prêmio e que nós estávamos ali, isso em 72, não lembro, 72, 70, 71. E ali na Antônio Maria Coelho, na 14, com a Mato Grosso, acho que tinha muita gente querendo chegar perto dele. Muita gente. E cordão de isolamento, tudo, e eu tentando chegar perto dele. E não estou conseguindo, né? E procuro. Nisso, ele passa por mim e me dá um presente. Isso no sonho. Mas, claro, nítido, lembro até hoje. E eu, naquela coisa, naquela aprovação, pego um presente, um retângulozinho assim, eu ponho numa bolsinha minha e vou sendo levada pela multidão. Chega ali na Mato Grosso, eu viro. E falo, não, está muito tarde para ir embora, eu vou dormir aqui numa pensão. Tudo isso no sonho. E entro na pensão. E a pensão era um quarto muito simples, era um beliche, muito pequeno, muito escuro. E do lado da beliche tinha um criado mudo. E eu pego minha bolsa, pego o presente e ponho assim no criado mudo. Então, vou abrir para ver o que é. Quando eu abro, era um livro de capa azul e com o nome do autor, Maria Clara. Que é esse livro, né? Fiz questão de pôr ele em azul, com as letras amarelas, né? Não estava escrito psicografia, né? O nome do espírito, psicografia de Maria Clara. Estava o autor Maria Clara. Isso passou. Esse sonho ficou na minha cabeça. Assim. Aí, minha filha nasceu em 76, e aí, em 76, que eu realmente envolvo com o movimento espírita. E ela tinha mais ou menos uns 11 anos. Vamos por aí 86, 87.
Nós fomos para Chico Xavier, eu e ela. Me deu na telha, falei, vamos lá, vamos fazer uma visita no Chico Xavier, e fui. Foi só eu e ela. Eu não tinha o Henrique ainda. Chegamos lá, nós fomos com a cara e coragem, sem nenhuma coisa de turismo, nada. Chegamos lá, nós achamos hotel. Não tinha hotel. Falei, bom, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai lá para o centro do Chico, ficamos sem dormir, né? No outro dia de manhã cedo, a gente pega o ônibus e vem embora, né? Quando eu chego, já chegamos lá, eram umas 2 horas da tarde, no centro. Aí batemos lá, veio uma senhora. Nós viemos aqui. Qual que hora que começa? Né? Começa às 7 horas. Né? Eu falei, pois é, porque nós não achamos hotel. Se você quiser, nós temos um quartinho aí para você ficar. Lá, pelo menos esticar a perna, né? Dormir um pouco. Eu entro, era o quarto do meu sonho. Era igualzinho. E aí nós ficamos, né? Dormimos um pouco. Foi uma coisa assim, fantástica, né? Estar lá com o Chico, sabe? Ele nos recebeu, já era umas 2 horas da manhã, quando ele falou com a gente, me conhecia. Foi uma coisa assim, emocionante. Então, no livro das Amigas de Ismael, na dedicatória, eu dedico a Chico. E conto tudo isso, né? E esse sonho, esse encontro, me deu a certeza de que eu escrevo as minhas coisas. Né? Tudo bem que lá no centro eu psicografo. Já psicografei muito, 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 muito. Mas quando eu estou na minha casa, é eu que escrevo, sou eu que escrevo. Né? Então, eu gosto de escrever. Então, como eu disse para vocês, pouca gente sabe essa minha, né, esse meu lado escritor. Né? Só que, né, a minha irmã fala, não, você é uma escritora para mim, ponto, acabou. Né? Enfim. E aí, eu achei também interessante que a gente explicasse quem foi o Anjo Ismael. Né? Então, eu conto toda a história, né? Porque, na época que a minha avó era viva, que lia lá para o Anjo Ismael, ela falou, quando eu morrer, eu quero ir para a morada do Anjo Ismael, coitadinha, né? Vai para o Anjo Ismael. Né? E quando a gente, no começo, a gente é muito, como eu disse, racional, né? Então, até algum tempo, eu falava, não, anjo não existe. Porque a ala, né, intelectual do espiritismo fala isso, né? Anjo não existe. Não existe como um ser criado para ser anjo. Né? Mas está lá no livro dos espíritos, os puros espíritos. Os puros espíritos são anjos. Né? Talvez não com essa, né, figura de asa e tudo, né? Mas eu penso assim, que foi o melhor que o ser humano pôde captar desses espíritos. Né? Pensa um ser que voa, um ser que levita, um ser que... Né? Então, foi o que os artistas conseguiram captar, essa imagem do anjo. Né? Mas os puros espíritos existem. Né? Os puros espíritos existem. Recentemente, a Suelen está aí? A Suelen? Eu estive no Maria Modesto, né? Fazendo uma palestra sobre Maria. E eu citei uma parte daquele livro Universo e Vida, que o espiritual fala, né? Que, falando do puros espíritos, né? São espíritos que não precisam mais reencarnar, que reencarnam assim, né? Raríssimas, né? Exceções, por uma causa muito nobre, e ele cita, dentro desses espíritos, puros espíritos, Maria seria o maior de todos eles. Né? Cita isso. Né? Então, falei, não, eu vou escrever sobre o anjo Ismael, né? E aí procurei, desde na Bíblia, quando a primeira vez que o anjo aparece. Né? Ótima história, Maria Clara, adorei.
Adorei, lá no Maria Modesto. Né? E que eu falo, né, de Maria como um puro espírito. Então, o anjo Ismael também é um puro espírito. Né? Não anjo, né, como a Igreja Católica nos coloca, como alguma coisa criada como anjo. Né? Ele sofreu todo o processo de evolução, né? Não na Terra, assim como a teoria, né, que Jesus também fez a sua evolução em outros mundos, né? E que Jesus acompanha a Terra desde a sua formação. Né? Então, o anjo Ismael né, conta a passagem que Jesus fez a assembleia, né, com todos os seus assessores, né, e pediu ao anjo Ismael que tomasse conta do Brasil. Né? Ele é o encarregado, né, no Conselho Planetário, junto com Jesus, do Brasil. Então, eu conto toda essa história de Ismael, dando, desmistificando isso, né, que não existe anjo. Existe, e anjo existe, mas não no sentido da Igreja Católica. Né? Então, o livro, ele conta, ele faz, são esses capítulos, né? A dedicatória para Chico, que eu conto toda essa passagem, né, que eu conto um pouco da vida de Chico, que para mim foi uma coisa assim, muito marcante. Eu não, assim, na minha vida, não tive algo mais significativo do que o encontro com ele. Né? O outro capítulo é sobre Ismael, e aí eu faço toda uma história, né, dessa relação dos anjos, né, com a Terra. Né? Desde o primeiro anjo que surgiu, né, até chegar a Ismael, Gabriel, né, que foi o anjo mensageiro para Maria, enfim. Né? Então, o agradecimento à história do Chico, a história de quem que é Ismael, a amiga Caridade, né, que era minha avó, a amiga Mediunidade, que é a Maria Celedônia, Macedônia, e a amiga Intelectualidade, que é a Ana. Quando eu estava escrevendo também, os espíritos pediram muito para que eu não citasse nomes de pessoas encarnadas, para não criar nenhum constrangimento. Né? Então, eu tive que ter um jogo de cintura, porque eu tinha que contar fatos, né? Na minha opinião, até desagradáveis em termos de movimento espírita, né? Mas de uma forma muito sutil, de uma forma, né, que não, eu acredito que não magoou ninguém, que não, né, não julgou ninguém, mas os fatos existiram, né? E isso os espíritos pediram que eu tivesse muito cuidado e que eu não... Por isso que não foi possível ser o livro da história do centro. Porque se você conta a história de um e não conta de outro, fica chato. Ou conta de todo mundo, ou não conta. Né? Como estava difícil, e como alguns nem queriam saber disso, né? Os espíritos falaram, não é por aí. É uma outra história. Né? Então, um livro que eu acredito ser fácil de leitura, né? Apesar de ter ensinamentos, de ter a parte, né, teórica, mas é uma parte teórica assim, gostosa assim, de ler, porque você vai... né? Aí eu pedi para a Jônia, né, fazia... A Renata também, a Renata, ó, que a Renata escreveu, muito bonito que a Renata escreveu. Um livro leve, despretensioso, mas com fortes e boas intenções. Haja vista que reúne características autobiográficas, com toques de romance, poesia, fatos históricos, tudo bem alicerçado nas bases doutrinárias da doutrina dos espíritos de Allan Kardec. A autora constrói sua autobiografia através da análise de algumas personalidades, às quais chamou de amiga, caridade, amiga intelectualidade e amiga mediunidade. Essas personalidades talvez sejam o caminho
que seu inconsciente encontrou para levá-la a buscar de forma criativa a análise do seu processo de individuação e, por que não dizer, a sua saga, A Jornada da Heroína. Obrigada, Renata. Renata que escreveu no prefácio, né? E a Jônia também escreveu, né? O livro Amigas de Ismael é interessante e instrutivo. Apresenta noções básicas da doutrina espírita, lances do movimento espírita de Mato Grosso do Sul, ainda fatos históricos mundiais e brasileiros, como também aspectos do pensamento de filósofos e, de forma clara e vivencial, a mediunidade. Os temas foram traçados e pintados delicadamente, de forma poética, em cores, sons e alegria. Lendo-os, temos a sensação de estarmos sentados em um círculo e ouvindo Maria Clara contar a sua história e a das Amigas de Ismael. A leitura é fácil, prazerosa, envolvente, instrutiva. Ao ler As Amigas de Ismael, você será envolvido por um clima de alegria, de recordações e da certeza de que também é o construtor da sua história. Portanto, trabalhe agora e sempre para escrever um texto original e feliz. Também obrigado, Jônia, pela... Então, é isso, né? Um texto escrito com responsabilidade, né? Trabalhar com a doutrina espírita não é fácil, né? Você também tem que ter uma responsabilidade, né? Mas de uma forma gostosa, de uma forma tranquila, leve, solta, né? Eu acho que a gente está precisando muito disso, né? Particularmente, eu sou uma pessoa muito racional, eu vou dizer era, graças a Deus. E hoje agora estou menos rigorosa, mais emoção, mais sentimento, que eu acho que tudo que é em excesso prejudica, né? Então, a intelectualidade, a racionalidade só por ela mesma, né, te leva a uma situação de orgulho, de prepotência, né? A gente acha que sabe, não sabe nada, ninguém sabe nada, né? E ao mesmo tempo, se você só for emoção também, né, só sentimento, você pode cair em ciladas, né? Há vários falsos profetas também, né? Então, a gente tenta no livro unir as duas coisas, né? A razão, a lógica, a história, né? Como a Jônia falou também, fala muito de filósofos, né? De alguns filósofos para embasar o texto. Então, é uma leitura tranquila, né? E esse contar histórias vem da minha tia, né? Dessa minha tia Julieta, que contava muita história, né? Então, eu acho que eu sou uma contadora de causos, mais uma contadora de causos. É isso. Já que você gosta de contar causos, né, e gosta de escrever, agora a gente ficou curioso. Eu, pelo menos, estou curiosa. Tem algum aí Tem algum na forma aí? Sim, algum sim. outro livro? Sim. A princípio, o projeto chama-se A História da Minha Educação. Então, eu faço um paralelo da minha educação, né, desde a parte, né, pré-escolar, a parte, né, da fundamental, e faço, né, o que hoje, né, eu sou mestre em educação, né, então a gente está unindo a história da educação com a história da minha educação. E aí, então, eu conto casos de professoras que foram super importantes, né? E assim, tenho escrito alguma coisa também no Face, né? Infelizmente, coisas tristes, porque cada dia é um amigo que se vai, né? Então a gente fica meio... Mas faz parte, eu acho que a gente pode escrever coisas tristes, mas de forma agradável, bonita e de uma outra forma, né? E quero também escrever, eu gosto muito de Mateus, né? Eu estudo muito o Evangelho de Mateus. Então, a gente também está com uma proposta de esses estudos, dar uma melhorada, né? A gente faz. Então, a gente está com esses dois projetos aí. Vamos ver se até o final do ano a gente dá conta. Eu tinha um projeto também, mas
esbarrou um pouco na questão ética, sabe? Meu marido, vocês sabem, ele tem um problema, né, de saúde, ele desenvolveu uma demência precoce, né? E em 2005 ele fez aula de pintura, fala, aquela que é de água, acho que esqueci o nome. Uma pintura. Depois eu... Pintura em tela, plástica, pintura em tela. Aquarela. Aquarela. E ele pintou muitas aquarelas, e eu peguei essas telas e escrevi poesias e textos sobre a coisa. Então, eu queria lançar um livro, né, com as pinturas dele, mas desbarrou assim uma questão ética, porque ele pegava algum modelo para fazer, não é criação dele, né? Hoje a gente poderia dizer uma releitura. Então, eu fico meio assim, com medo, né, de editar, de dizer que a obra é dele. Né? Então, eu estou ainda querendo conversar com a Montserrat, né, ver por onde que a gente vai, mais ou menos, né, porque seria um material muito bonito, porque ilustrativo, né? E ao mesmo tema que é da pintura, eu fiz a poesia e, ao mesmo tempo, eu falo em textos. Né? Então, são linguagens diferentes. Né? Então, ia ficar muito bonito. Eu fiz assim, só para os meus amigos, só para os meus parentes, na verdade, porque a família dele é muito grande. Né? Eu fiz uma agenda com as poesias e as gravuras. Cada mês, a Edna viu, né? Eu deixei lá no centro, porque não dava para dar para os amigos. Eu tenho muitos amigos. E ia dar orçamentalmente. Então, eu estou querendo ainda ver com Lúcia Montserrat, se ela escreveria, né, um capítulo dizendo que aquilo é um resultado de uma aula, né, esclarecendo, né, para não dizer que a gente pode amanhã depois ser processada, né? Eu acredito que tudo publicizado, né? Qual é a origem, né? Eu não sei se o que você fez de poesia e texto se é baseado na produção reproduzida do seu marido ou se foi o tema em si. Eu acho que é uma questão do autor só explicar o processo, entendeu? Eu também acho. Mas assim, eu estou falando como leiga, né? Eu não sei, como leiga. Então, assim, é bom sempre ter esse embasamento mais técnico mesmo. Como editora, o que a editora pensa também. Exatamente. Porque as poesias são minhas, as poesias e o texto são originais, né? Mas ele, né, ele se espelhou em alguma gravura para fazer a pintura que eu tenho, né? E aí, para achar a gravura, quem desenhou primeiro aqui também é meio difícil, para muitos anos, né? Então, vou ver mas como a pandemia está tudo fechado, né? O museu, né, o Marco está fechado, eu não estou conseguindo falar com a Lúcia, né? Então, a gente tem alguns projetos que a gente quer pôr em prática, né? Pelo menos esse ano, né? Tem alguns esboços de romance também, mas precisa sentar e... Que maravilha! Essa é a Maria Clara nessa... Ninguém conhece. Exatamente, isso é muito legal, muito legal. Assim, Maria Clara, eu quando li o seu livro, antes dele ser lançado, né, né, para fazer aquele comentário, foi bom agora assim, rever, assim, né, você falando, porque já faz algum tempo, né, que foi antes de você lançar, e aí agora foi interessante relembrar a forma como você escreveu, né, agora me relembrou, passou pela minha mente de novo, né, a Maria Caridade, né, que eram 3 Marias, né? 3 ou 4? 3, Maria Celedônia, Macedônia e Ana Maria.
foi interessante a forma como você elegeu, né, de escrever, né, o livro, elencando coisas biográficas, né, autobiográficas, com a doutrina, né, e com a história do espiritismo também, né, porque essas mulheres aí, de certa forma, elas contaram também, né, como que foi o processo do movimento, né, como se organizava, né, a, a, a história, né, do espiritismo local, né, daqui, o nosso, que carece, né, de mais produções nesse né, os personagens que não são os personagens que foram muito conhecidos, aqueles que fizeram história com as suas obras e tal, né? Mas, assim, essas mulheres, assim, que ficaram mais, num campo, assim, menos focal, vamos dizer assim, mas que tem também a sua história, como no caso é a sua também, né, Maria? Eu gosto muito, assim, né, de trabalhar... Fátima levantou a mão, tá? Depois nós vamos passar para a Fátima. Eu só quero pegar só um pouquinho a fala da Renata para dizer que a noite de autógrafos foi no dia 2 de setembro de 2017, tá, Renata? Olha só. Então, eu gosto muito de trabalhar, digamos, não é a história não oficial, né? Mas os coadjuvantes. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, eu acho que o movimento espírita, ele peca um pouco por isso, né? Tem aquelas pessoas que são o máximo, como só existissem essa pessoa. E não é assim. Para essa pessoa ser o que ela foi, e, com todo o respeito, deve ser reverenciada, muitas pessoas trabalharam. E que, atualmente, você vai... Né? Foi no ano passado? Foi antes um pouco da pandemia que eu fui num evento, no discípulo. Não fala em outras pessoas, sabe? É só aquelas carimbadas, mas o movimento foi trabalhado com muitas outras pessoas, né, que deram suor, sabe? Eu não tenho receio de falar, nós trabalhamos muito, eu não tinha um final de semana. Não tinha um final de semana. Eu me lembro, Maria Clara, na época que eu entrei no Centro Espírita, que eu entrei com 14, 15 anos de idade, você era evangelizadora, e eu lembro que a gente passava, tinha mês que a gente passava todas as semanas no Centro Espírita. A gente tinha uma atividade muito intensa. Muito, 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 muito intensa mesmo, né? De finais de semana, dia de semana, né? Tudo. Então, mas só que esses trabalhadores, né, todos, fazem a base, né, de tudo aquilo que é construído. Então, a gente vê, né, o edifício, né, muito bonito, mas e a base, né? Nós aqui, em Mato Grosso do Sul, nós tínhamos um campus experimental da FEB. Então, as aulas de evangelização, todos nós que fazíamos, né, que realizávamos com os nossos evangelizandos e mandávamos para a FEB para compor, né, o currículo, compor todas as aulas. Então, a gente tinha que, além de dar conta de Campo Grande, né, que eu participava do Discípulos de Jesus, nós tínhamos que dar conta do interior, porque a gente saía para dar os cursos, né? E fazíamos parte da FEB. Então, nós íamos para todos os estados também para implantar e fazer os cursos. Então, era uma atividade muito intensa, né? Então, tem pessoas incríveis, sabe? Que hoje nem são citadas, sabe? Mas isso, eu falo da minha avó. No capítulo que eu falo da minha avó, porque muito tempo depois, eu fui em Corumbá e fui tão mal recebido pelo pessoal lá da instituição da Ismael. Eles acabaram, detonaram tudo, porque tinha um consultório
que era a minha tia que montou, estava lá com o consultório, lia denúncia, acabou com tudo. Sabe? E eu fiquei muito triste, vim muito chateada, sabe? E eu conto no livro. Aí um espírito veio e falou, o que é isso? Você estuda e não aprende, né? Aqueles que receberam a fama, já receberam a fama aqui na Terra. O importante é do outro lado. Né? Então, eu entendi que, sabe, não vai ter reconhecimento, sabe? Não importa se as pessoas te citam ou não citam, né? O importante é que a gente fez o trabalho, está feito, né? Isso vai ficar na balança cósmica, né? Enfim, e de Assim, bola para posso frente. dizer alguma coisinha agora? Assim? Tati, fala. Então, professora, Não, pelo amor de Deus. é um trabalho pioneiro, no sentido de ser uma mulher daqui da região, do estado. Eu vejo assim o seu trabalho não é para agora, não, sim, para agora, mas certamente essa meninada que está vindo aí com muita vontade de entender a doutrina espírita, porque estão muito antenadas nos exemplos dos antecessores, certamente vão ter na sua obra e nas demais que vão surgir um material de pesquisa bem interessante para levantar os personagens da real história do espiritismo no Mato Grosso do Sul, né? Porque a gente está caminhando um caminho sem volta, né? O espiritismo é uma ciência e, como tal, ela precisa ser pesquisada, levantado dados históricos, né? Não como você acabou de dizer, para esperar recompensas, nada disso. Mas quando se tem uma iniciativa, obviamente você mesmo já relatou no início, né? Que você não tem ainda como dimensionar até onde é você, até onde é uma inspiração, é uma mediunidade intuitiva. Mas isso, com o tempo, eu acredito que, exercitando, a gente aprende lá no Livro dos Médiuns, né? Com o exercício, com o trabalho, isso vem, assim, não vem sendo tão importante no sentido de você se doar, você está se doando para contar a história, né? E a gente está tendo essas iniciativas, assim, pululando, aparecendo mesmo, em vários pontos do país, né? A gente percebe, as meninas aí, Edna e Renata, a gente esteve junto ano retrasado, num congresso, né, aquele congresso lá de São Paulo, com trabalhos assim maravilhosos, já contando a história do espiritismo no Brasil. E a partir dessas iniciativas de Paulo Henrique Figueiredo, Simone Privato, uma diplomata que foi para a França, levantar dados da história do espiritismo no Brasil, e está fazendo um trabalho maravilhoso, e inclusive foi aberto um portal para quem quiser, está disponível na Universidade Federal de Juiz de Fora. E certamente o seu trabalho vai ser também agregado a esse levantamento bibliográfico, dessa produção desses escritores que têm essa iniciativa de levantar esses dados históricos para contar a história do espiritismo no nosso país, né? A gente está ouvindo muitas coisas que, no meu caso, né, a gente acaba arbitrando, fazendo erradamente, mas é o que temos. Eu não sou perfeita, né? A gente acaba julgando o que está demais nessa pandemia, o que não está, mas invariavelmente o caminho que a gente tem que fazer é esse mesmo, é levar pelo crivo do que? Da ética, da moral. Então, se a gente tem personagens femininos que agora, com a sua iniciativa, vem contando essa história dessas mulheres que desbravaram, que pegaram no pesado, entre aspas, né? Que foram abrindo esses caminhos para a evangelização infantil, para a mocidade, né?
Isso é muito importante, porque os jovens vão correr atrás disso daqui a, sei lá, 40, 50 anos e vão encontrar. Mesmo a gente achando que essa coisa da internet, nada vai substituir os livros por enquanto, né? Com certeza. Os livros são ainda objeto de muito desejo, sobretudo na pesquisa histórica, na pesquisa humanista, nas pesquisas qualitativas, né? Porque a gente vive num mundo de pesquisas quantitativas, sobretudo durante essa pandemia, né? Quantos morreram, quantos vivem, quantos estão no pé na cova. A gente não aguenta mais isso, né? A gente não está suportando mais isso, sobretudo no meio espírita, onde a gente entende que a gente não morre, o espiritismo matou a morte. Então, esse terrorismo em torno da morte vem, assim, no meu entender, acender as luzes com o teu trabalho, com o teu esforço, contando essa história. Então, muito obrigada por já estar nessa batalha há bastante tempo, produzindo já essa bibliografia, né, levantada. A professora Jônia foi minha professora na UCDB. É uma graça. Jônia não tem nem palavras para definir a Jônia. Ela é uma pessoa, um espírito assim iluminadíssimo. E Ela certamente entendeu isso também. Uma apoiadora, né, das artes de um modo geral, né? Tanto do teatro, como da pintura, né? Mecenas. Então, parabéns, professora, parabéns e prossiga. O caminho é árduo, aparecer muitas outras. A professora Maria Garcia, ela é uma fonte esgotável é um arquivo ainda encarnado, que a gente pode consultá-la, conversar com ela, e certamente ainda esses jovens aí que estiverem antenados com essas questões vão pegar a dona Maria Garcia, a professora Maria Garcia, e vão... E fazer um livro sobre ela, né? Com certeza, né? A gente aprende. Muito legal, muito boa. Muito boa. Aqui até tem notícia dela, eu não tenho notícia na pandemia. Né? Mas até antes da pandemia, eu encontrava com a professora Maria Garcia todos os sábados no Eurípides Barzanufo, no Recanto da Prece. No recanto. Religiosamente, assim, disciplinarmente, capengando, sim, subindo aquelas escadas, estava lá. Não sei, agora não sei, não tenho notícia mais dela. Maria Clara, fala. Para as pessoas que a gente está gravando, eu vou colocar no YouTube da ABRAP, e no YouTube vai ser primeiro vídeo que vai para o YouTube do Centro Espírita Ismael também, né? Para as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro, onde que elas poderiam pegar? Onde que elas poderiam adquirir? Olha, na verdade tem no centro, né? No Centro Ismael. Qualquer coisa entra no meu WhatsApp que eu envio pelo correio tranquilamente. Tá? Na Arquitécnica não tem ainda, não tem? Não, a gente podia até deixar lá, né? Acho que seria legal. Seria legal. Tá, ok. Mas na verdade ficou meio manca a divulgação, né? Porque é muito difícil a gente escrever, dar conta também de fazer um movimento, de vender, de levar na livraria, né? E seria bom se tivesse uma pessoa, né? Porque a edição é uma edição independente, é registrado, né, na Associação Brasileira, né? Eu tenho número e tudo, mas quando é uma editora, a editora tem já todo um trabalho, toda uma equipe, né, para divulgar o livro, né? Então, a gente estava precisando divulgar mais, talvez no Instagram, né? Alguma coisa assim. De repente, se a gente montar um Instagram do Ismael, né? A gente pôr no Instagram do Ismael. Esse eu não sei fazer ainda, tá? Eu também sou capenga. Esse eu ainda não dou conta. Quem fez meu Instagram foi minha filha, que eu quase nem eu vejo, quase. Eu não mexo quase com o Instagram. Mas é difícil. Eu também não tenho essas habilidades.
A próprio YouTube eu tenho dificuldade, né? Vamos ver agora. Gravar Não, os vai, o YouTube já ficou facinho, viu? Ai, ai. Maria, quer falar alguma coisa, Maria? Edson. Renata. eu o quero- rostinho do Edson. Oi? Eu não A vi o fotinha, rostinho o do fotinho do Edson. Edson não apareceu aí, só está o nome dele. Sim. eu só quero parabenizar pelo trabalho, pioneiro, Quanto maravilhoso. tempo, né, fofa? Ai, tudo bem, minha linda? Ah, Parabéns. muito E obrigada. parabéns pela Olha fala lá o de Edson, o hoje. Edson apareceu. Aonde? Não vi. Está lá na foto dele, aqui, ó. Fala alguma coisa, só um pouquinho, Maria. Fala alguma coisa, Edson, que aí você fica no grande aqui. Ele tá com o áudio desligado. Ah, tudo bem. Mas, Maria, é um prazer muito grande falar com você também, né? Quanto tempo, né? Muito tempo. Então, estamos aqui isolados, mas estamos aqui, ativos, não paramos. Mas fazendo o que é possível. Tudo vai passar. E foi muito bacana essa tua fala de hoje também, muito gostosa, leve, amorosa. Obrigada. Obrigada a você. Fiquei com muita vontade de ler o livro, com certeza. Leia o livro. E parabéns pelo trabalho. Vou acompanhar seu trabalho aí sempre. Obrigada. Acompanho já o trabalho lá do Ismael. Eu sou bastante pesquisadora de vez em quando. Eu já fui lá pegar uns floraizinhos, né? Conheço o trabalho da Otília também. Né? Fala aí, Otília. A Otília está conosco aqui. Oi, Otília. Cadê a Otília? Ela está aqui, ela está desde o início. É que ela está com o áudio tá fechado, Otília. O seu som está fechado. Não, ela sai. Ah, tá aí ela. Ah, ela está aqui. Estava sem som, para não atrapalhar. Estou aqui, Essa companheirona de muitos anos, né, filha? Pois é. Também conheci o trabalho de Ana Maria. Que legal, promovendo grandes encontros. Muito bom, parabéns. Lembrando que as 3 citadas no livro já são desencarnadas, né? Incluindo a Ana Maria. A Ana Maria trabalhou lá até os últimos dias. O marido levava ela carregada. E ela tinha ela coordenava um estudo de... Esse que é da terça-feira, hoje, não sei se era na terça, era que coordenava. Dia, né? E ela também fazia um estudo, né, das obras científicas, né? Interessante. E aí ela desencarnou. Mas ela sempre está lá, o espírito dela sempre está lá. Então, eu fui para o Ismael em 2013, novembro de 2013, né? Na verdade, foi em julho e novembro, a Maria Clara me convidou para fazer parte da equipe. E aí, nem lembro. Mas eu lembro. Nem lembro. Aí a Ana Maria já era desencarnada, então assim, eu sei notícia dos trabalhos de psicografia, né? Mas assim, eu não a conheci. Eu conheci o esposo, os filhos, né? Que foram que eu conheci, mas assim, eu não conhecia a Ana Maria. A Ana Maria é nossa companheira desde 91, 92, quando nós fundamos a Sociedade Educacional Constantino Lopes Rodrigues, na Nova Lima. Ela e o marido faziam parte, integrantes, o marido dela que construiu inicialmente, né? Eles eram muito dinâmicos, muito ativos. Continua, né, no mundo espiritual. Meninas, a Norma, você quer falar, Norma? Tem que abrir o som, tá, Norma? Então, eu quero agradecer. Nossa colega também. Oi, tá boa, Maria Clara? Não, Tudo gostei bem. de te ouvir também. Nossa, que bacana, né? Deixou as coisas escritas, isso é tão bom, né? Uma produção. Eu acho que vai ajudar muitos, conforme a Fátima colocou. Também. Obrigada. E sabe o que eu tive dificuldade, Edna, de ouvir a Maria Clara. Eu estou vendo que meu som não está legal. Norma. Aí eu estava até tentando passar uma mensagem aqui, daí eu acabei falando dele.
Mas, Norma, é o seguinte, eu acho que a Maria Clara, já desde quando ela ligou comigo, eu já achei o som dela fraco mesmo, tá? Eu não sei, eu acho que ela vai ter que ver com alguém na casa dela, é uma questão do equipamento dela, né? Eu pedi para ela checar ó, se estava 100% lá no Note, ela disse que estava, então vai ter que ver, viu, Maria Clara? Alguém que entenda aí para... sabe? Não, mas é alguma coisa no sonzinho mesmo, tá? Às vezes, por isso que eu pedi, às vezes, para ela falar mais alto, tá? Eu dei uma de técnica aqui, eu saía e ia mexendo para ver se melhorava, mas não é só o seu, não. O problema era meu. O Edna está gravando, né? Está gravando. Está gravando, né? Tá. Então essa vai ser engraçada, porque quando eu não ouvia a Maria Clara, eu fiquei assim, eu no meu tá sujo o ouvido, ó. Mas assim, instintivamente, que ela ia falando assim baixinho, aí eu fazia assim. Temos que fazer leitura labial, às vezes. Tem muito também da questão do horário de pico. Também. O horário de pico trava mais, é de manhã e é esse horário, assim, a partir das 18, 17 horas, começa todo mundo ligar mais, né, os seus aparelhos, e aí a internet fica mais sobrecarregada mesmo, esse horário. Mais algum comentário, meninas? Senão a gente vai partir para o encerramento. A professora Denilce quer falar alguma coisa, professora Denilce? Afinal, nós temos algumas professoras aqui, né? Graças a Deus. Não, então, eu quero agradecer a Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Já conheço dos sábados no Ismael. É muito bom o seu trabalho, você está de parabéns. Obrigada. Já havia lido a sinopse lá, porque sempre tem lá no Ismael, né? Eu chegava para os estudos da Joana, ficava conversando com a Dirce lá, e nós ficávamos olhando os livros, e ela ficava me contando. Saudade da Dirce, viu? Saudade, né, gente, né, Denilce? Parece que faz tanto tempo, né? Incrível, né? E ela, será que ela está bem? A Dirce está, eu sempre falo com ela. Ela está bem. Bom. Graças a Deus. Mas é isso, Maria Clara, gratidão. Obrigada a você. Então, tá bom, gente. Vamos partir para o encerramento. A Renata vai encerrar conosco. Eu vou, então, já desligar, parar de gravar, tá? A gente vai fazer a festa de encerramento. E aí é um ambiente muito interno, só nosso. E aí, então, eu vou já agradecendo a todos que vão ver o vídeo depois, né? Agradecendo a todos e que Deus nos abençoe.